Querida, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, acessar o aplicativo, não sei a forma que você vai acessar a palavra de Deus, mas eu quero ler um texto e eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus. Eu estou perdida num tempo e no horário aqui, mas irmãos, me ajudem, eu quero ser breve. Eu quero compartilhar aquilo que Deus gerou. Eu estava caminhando numa direção, orando, e depois Deus mudou tudo. E eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. Eu vou pedir você isso mesmo, para se colocar em pé. Nós vamos ler a palavra. Depois você vai ficar um tempo aí, sentado, ouvindo. E o texto da palavra diz assim. Eu estou lendo na versão, a minha versão é King James, tá, irmãos? Então talvez seja um pouco diferente da sua, mas você vai acompanhar, porque é a palavra de Deus inspirada, a palavra que produz vida. E diz assim, versículo 7: para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Ele, entretanto, me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Aleluia. Vamos orar antes de você se assentar. Senhor, aqui está a tua palavra. E estamos sedentos, estamos ávidos, estamos abertos, receptivos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Que seja liberado graça, unção, poder e vida. Seja liberada a semente do Senhor, que é incorruptível, que é poderosa para libertar, salvar, curar, transformar, encher e renovar. Nós te pedimos isso. Cumpra o teu propósito nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Querido, você pode se assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, Paulo está defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado. Ele está compartilhando as suas experiências. Depois, se você voltar, você vai ver que ele está falando que ele foi arrebatado até o 3º, 4º céu. Ele está falando de experiências profundas que ele teve com o Senhor. E aí, ele fala que, por mais que sejam gloriosas essas experiências, como a minha e a sua também são gloriosas experiências com Deus, ele começa a dizer que essas experiências, eu e você, ele não podia se gloriar nelas. Ele está falando isso. E ele fala: olha, eu não posso me tornar arrogante, altivo, soberbo, eu não posso me orgulhar, eu não posso ficar envaidecido. E ele fala assim: olha, eu estou sendo esbofeteado por causa de um espinho na carne. Tem versões que usa a palavra esbofetear, não a versão que eu li, mas tem versões, acho que a Almeida usa essa versão. E Paulo está falando isso. Ele está tratando de algo que eu quero trazer para nós agora nessa noite. E talvez essa palavra venha te cortar, ela venha te ministrar, ela venha falar. Você venha se identificar com a experiência do apóstolo Paulo. Ele foi tratado por Deus através de um espinho da carne, para que ele não
reproduzisse uma estrutura de orgulho. E nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar você para enxergar a sua vida, para enxergar as suas lutas, para enxergar as suas demandas, os seus desafios, com a perspectiva desse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, que nós acabamos de ler. Eu quero convidar você a colocar os olhos e olhar para a sua vida através dessas lentes. E o tema que Deus colocou no meu coração para ministrar a você nessa noite é uma pergunta: o que tem te esbofeteado? Essa palavra é esquisita, né? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: o que tem te esbotifiado? Fala em língua para eles aí. Vai até enrolar a língua. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos. Diga assim para ele assim: olha, qual é o seu espinho na carne? Você tem tido um espinho na carne, irmão? Sabe, querido, se você tem tido um espinho na carne, permitido pelo Senhor, Ele tem um único objetivo, sabe qual é? Tratar com a soberba do seu coração. Tratar com a sua altivez, com o seu orgulho. E aí talvez você esteja aqui pensando: não, pastor, eu sou a pessoa mais humilde desse mundo. Quando você pensa assim, você já é orgulhoso. Paulo tinha essa consciência, que aquele espinho na carne, que o fato dele passar por aquela situação na qual ele estava sendo esbofeteado, era para tratar com o seu orgulho, com a sua soberba. E não se engane, querido, Deus vai tratar assim conosco. Porque todos nós carregamos uma estrutura de orgulho que veio da natureza caída. Talvez ela não esteja tão latente, tão aparente, você não perceba tanto, mas existe aí um coração orgulhoso, existe aí uma estrutura de orgulho, existe um pensar orgulhoso, existe um sentimento orgulhoso que precisa ser tratado pelo Senhor. Como Ele vai tratar? Com o espinho na carne. Por isso que Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso referencial. E até a gente entrar nesse molde de Jesus, até a gente ser moldado nesse padrão, essa estrutura ela vai ter que ser derrubada, ela vai ter que ser arrancada. E nessa noite eu quero discorrer com você um pouquinho. Por que nós precisamos ser esbofeteados? Por que nós precisamos, irmãos, literalmente apanhar? Que isso, pastora? Por quê? E a primeira coisa, eu quero ser breve aqui. A primeira coisa é que nós precisamos desse espinho da carne, nós precisamos ser esbofeteados, porque nós precisamos aprender a depender mais e a não ser independente e autossuficiente. Volte no versículo 9. Ele diz assim: entretanto Ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo fala: sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sabe o que Paulo está falando? As fraquezas que nos sobrevêm, irmãos, toda fraqueza que sobrevém sobre a sua vida se torna lugar da manifestação do poder de Deus. Eu vou repetir: toda fraqueza que vem sobre você se torna um lugar para a manifestação do poder de Deus.
Quanto mais fraco eu sou, mais quebrantado eu sou, mais quebrado eu sou, menos autossuficiente e independente eu me torno. Quanto mais dependente, irmãos, mais confiamos em Deus, mais descansamos nas promessas de Deus, mais entregamos a nossa vida. E eu vou falar uma coisa tão banal, uma experiência corriqueira, que eu vivi esses dias em casa para você entender. E talvez esse exemplo tão banal, tão assim, pequeno, você se identifique. Esses dias eu estava em casa com o Arley e a gente começou a introdução alimentar com os nossos filhos. E a gente começou a dar comidinha, e hoje não é mais aquela comidinha que passa no liquidificador, tem que dar em pedaço, aquela coisa toda. E a gente está vivendo esse processo com eles. E esses dias estava eu, o Arley e a Rosana que nos auxilia em casa, e estava eu e ele na hora do almoço dando a comida. E chegou num momento que eu dei uma colherada da comida, e a comida estava com um pedaço grande, eu dei, e acho que foi a Caris e o Davi, eu não lembro, um dos dois engasgaram. Aí jogaram para fora e veio aquele pedação, né? Aí o Arley virou para mim e falou assim: Vice, você não pode dar esse pedaço grande. Toma cuidado, né? Começou a falar comigo ali naquele momento, chamando a minha atenção. Irmãos, pensa numa mulher braba. Pensa numa leoa que eu virei naquele momento. Mas subiu uma ira. E na minha cabeça, eu falando comigo mesmo, eu falei assim: quem ele pensa que ele é? Eu estou aqui me matando, fazendo a introdução alimentar. Ele quase não está aqui alimentando junto. Eu faço a maior parte do tempo. Eu que estou dando a comida. Aquilo foi subindo, foi subindo, foi subindo. Eu subi uma ira. Mas foi muito interessante que naquele momento o Espírito Santo trouxe um constrangimento no meu coração, dizendo assim: Carla, como você é pouco ensinável, você é uma autossuficiente, você sabe tudo, né? Você sabe tudo, né? Você não está aberta para ser ensinada, corrigida e disciplinada numa simples introdução alimentar, que é pegar uma colher e colocar na boca de uma criança. Naquele momento eu senti constrangimento, irmãos, e eu senti Deus ministrando ao meu coração. Eu senti Deus tirando aquela roupagem de orgulho. Porque muitas vezes, irmãos, nós não entendemos porque passamos por tantas lutas, tantos desafios, tantas coisas que vêm para achatar a gente, que a gente se sentiu pó. É Deus tratando com coisas que estão lá dentro. É Deus tratando com orgulho. É Deus tratando com aquilo que está dentro do nosso coração, que ninguém enxerga. E às vezes nós não temos consciência que está ali. Uma vez eu ouvi o pastor Abe Uber pregando, e ele diz que a gente coloca a postura do orgulhoso e do humilde. Diante de algumas perguntas, você vira para o orgulhoso e pergunta para ele o motivo do sucesso dele. Ele vai para a frente do espelho e ele se vê: eu. E aí você faz a pergunta para o orgulhoso: qual é o motivo do fracasso dele? Ele olha para a janela e ele aponta para as pessoas, e ele critica as pessoas, ele culpa as pessoas. Ele nunca tem culpa. A culpa é da mulher, a culpa é do filho, a culpa é do padrão, a culpa é do líder, a culpa é do pastor, a culpa é de qualquer outra pessoa. Enquanto humilde, você chega para uma pessoa humilde e pergunta para ele qual é o motivo do sucesso. Ele olha para a janela e ele fala: olha, são as pessoas que caminham comigo, elas me ajudam a me promover, elas me abençoam, elas caminham comigo 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. E quando pergunta para o humilde qual é a razão do seu fracasso, ele olha para si e fala: é porque realmente eu tenho muitas dificuldades.
Irmão, será que você ainda não entendeu que esse espinho na carne, ele está vindo para te esbofetear? É para tratar com essa pontinha de orgulho que você tem guardado dentro do seu coração. Ele veio para te lembrar todos os dias, que você precisa depender mais de Deus, que você precisa confiar mais em Deus, que você precisa abrir mão da autossuficiência, dessa independência, de você querer tomar a frente e resolver as coisas do seu jeito, e as coisas do seu jeito não vão dar certo. Por mais que você seja muito inteligente, muito capaz, muito habilidoso, se você fizer a sua maneira, não vai dar certo, porque não vai ter a bênção de Deus, a mão de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Uma segunda coisa que eu quero falar para você, que é aquilo que nos esbofeteia, esse espinho na carne, irmãos, é aquilo que pode nos tornar mais frutífero. Então você está entendendo, é ano de colheita aqui, Márcio? Foi isso que a pastora falou? Ano de colheita? Então fala assim, olha, para você colher, fala para o irmão que você está lá, para você colher, para você tocar nos frutos, encare esse espinho na carne. Porque aquilo que vem para nos esbofetear, aquele espinho da carne vem para trazer frutificação para a nossa vida, quando nós entendemos o propósito disso. Paulo, quando está falando aqui, e ele fala assim, olha, eu estou me gloriando nas minhas fraquezas, eu estou me alegrando nisso. Eu de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Irmãos, vamos lá. Eu de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha que profunda essa frase. Paulo está dizendo assim, olha gente, eu entendi o propósito desse espinho da carne nessa estação da minha vida. Eu entendi isso. Eu entendi. Eu entendi tanto que eu tenho prazer. Eu me alegro nisso, porque eu entendi o propósito do espinho. Ele entendeu que era necessário viver aquilo, para que ele aprendesse, irmãos, o que era a graça de Deus. Tanto que Paulo se tornou o apóstolo da graça. Eu ouso dizer que Paulo nunca seria o apóstolo da graça se ele não tivesse tido aquele espinho na carne. A gente não sabe dizer ao certo, tem muitas teorias. Um problema de visão, um problema de enfermidade, muitas coisas que a gente não sabe dizer ao certo o que era, com precisão. Mas se ele não tivesse esse espinho na carne, ele não se tornaria o apóstolo da graça. Porque o espinho da carne, irmãos, aquilo que vem para bater na gente, às vezes vem para tirar o nosso chão, às vezes vem para tirar o nosso rumo. Isso não é para te destruir, isso não é para acabar com você, isso não é para acabar com a sua casa, com o seu casamento. Isso é para te trazer para a realidade um propósito maior que Deus tem para a sua vida. Irmãos, são nessas situações é que a gente aprende que não é o que eu produzo por mim mesmo que vai produzir, que vai gerar resultado, mas é o que flui da graça de Deus na minha vida. É o que flui da graça de Deus na minha vida. Irmãos, isso é tão forte, porque para você vencer o pecado, você precisa da graça de Deus. Para você viver todos os dias, você precisa da graça de Deus. Para você trabalhar, você precisa viver a graça de Deus. Para você constituir uma família, você precisa da graça de Deus. Para você exercer um ministério, você precisa da graça de Deus. Não tem como viver sem usufruir da graça e da misericórdia de Deus. Paulo não vivia pela justiça própria dele. Ele sabia que era Deus na sua vida. E aí eu quero que rapidamente você abra comigo em 1 Coríntios 15. Olha o que ele diz, irmãos. E ele não diz isso com soberba ou altivez, não. Ele diz consciente
que ele se tornou um homem altamente frutífero, um homem que produziu muito no reino, porque ele experimentou uma medida maior da graça de Deus, enquanto ele apanhava, enquanto aquele espinho da carne o incomodava. E ele declarou em 1 Coríntios 15, o versículo 9, ele disse: pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas, porém, contudo, entretanto, pela graça de Deus, sou o que sou, aleluia, e a sua graça para comigo não foi inútil, não foi vã, antes, trabalhei mais do que todos eles quem? Os apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus que vive em mim, porque ele teve essa revelação da graça de Deus. Ele produziu muito mais, ele frutificou muito mais. E aqui eu não estou falando dentro de um parâmetro de competição, que Paulo foi mais, os apóstolos não. Eu estou falando da manifestação da graça de Deus, porque ela nos torna frutíferos quando nós entendemos o propósito do espinho da carne. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: você já entendeu o propósito do espinho da carne? Fala assim: desce aí que está doendo em você. Desce aí que está doendo em você. Sabe, irmãos, ano que vem eu vou fazer 20 anos de ministério pastoral. Aí você está olhando assim: poxa, pastora, parece uma adolescente, já vai fazer 20 anos de ministério pastoral. Já vou fazer 20 anos, irmão. E 20 anos de muita atividade, muita correria, de não parar. Pensa uma pessoa que nunca para. Sou super ativa. Eu sou diurna, eu sou aquela pessoa que, se eu puder, eu acordo às 5 horas da manhã e vou. Também 10 horas da noite acabou a bateria, irmãos, eu preciso dormir. Eu sou uma pessoa super ativa, sempre foi assim. E quando Deus ouviu a minha oração, me permitiu engravidar, abriu a minha madre, e eu comecei o período da gestação, que foi uma gestação de alto risco. Então, cheia de recomendações, cheia de limitações, eu comecei a ver um cerco assim, né? Aquilo foi se tornando para mim um espinho na carne. Porque muito daquilo que eu colocava a minha força, que eu colocava a minha capacidade de produzir, o meu sentimento de utilidade, de tudo mais, aquilo foi se limitando. E quando os bebês nasceram, irmãos, a Carla pastora parece que sumiu. Porque você se torna mãe 24 horas, as irmãs sabem disso. E mãe de gêmeos, irmãos, é trabalho dobrado. E eu fui internamente, foi começando a suscitar muitas crises no meu coração. E uma delas, irmãos, era o seguinte: eu não tenho como voltar para o ministério pastoral, eu não vou voltar para o ministério pastoral. Até recentemente eu estava vivendo essa crise: eu não tenho como voltar, porque eu não vou me encaixar. Como é que eu vou fazer tudo que eu tinha que fazer e que eu fazia agora com 2 filhos? Meu Deus, eu não consigo encaixar tudo. E nesse processo Deus tem usado pessoas, mas usou uma pessoa de uma forma muito especial. E essa pessoa começou a ministrar o meu coração dizendo assim: os seus filhos não vieram para ser um peso sobre a sua vida. Eles vieram para ser bênção. E eles vieram para marcar um novo ciclo na sua vida e no seu ministério. E a pessoa falou assim: eu ouso dizer que vocês agora estão começando o ministério de vocês. É agora que tudo vai começar, é agora que tudo vai desenrolar. Irmãos, e sabe o que eu tenho aprendido nesse tempo? Que parece que eu não estou produzindo, porque eu só troco fralda, dou mamar,
Agora dou comida, escovo o dente de bebê, só faço isso. E voltando a atender, fazer as coisas do ministério pastoral, reunir. Mas sabe o que eu tenho entendido? E eu tenho percebido? Que Deus tem me levado a fluir num outro nível de graça e de compreensão de graça e de propósito. Porque talvez a Carla, que vai completar os 20 anos de ministério, ela fez muita coisa, fluiu na unção, fluiu na graça, usufruiu da bênção de Deus, mas ela fez muito com o braço dela, com a força dela, com o entendimento dela, com o conhecimento dela. E agora, mais do que nunca, irmãos, eu estou tendo um entendimento do que é subir no altar e depender da graça de Deus. Porque eu era uma mulher que chegava, que tinha que estar conectada, ligada, não sei o que lá. Hoje eu cheguei aqui, eu tive que ficar dando mamadeira na hora do louvor. Eu não podia adorar, entrar na adoração assim, né? Naquele mover. E eu estava ali com a mamadeira. Senhor, eu estou cumprindo a minha missão, a maior missão que o Senhor me deu, a mais sublime, que é cuidado da vida, Cáris. E eu vou dar essa mamadeira com muita alegria e adoração, porque o Senhor está fluindo aqui em graça. Mas para mim, irmãos, abrir mão daquilo tudo, entenda o que eu vou dizer. Abrir mão, renunciar, é tratar com estruturas de orgulho que eu nem sabia que eu tinha, mas que eu tinha aqui dentro. E entender que a coisa mais louca é que Deus está me chamando a trabalhar menos e a produzir mais, e a gerar mais fruto. Você entende isso que eu estou falando? Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Que talvez nesse tempo eu corra menos, trabalhe menos, mas frutifique mais. Porque eu estou fluindo num outro nível de graça e de misericórdia. Para de reclamar desse espinho da carne. Para de reclamar do seu deserto, da sua luta, dos seus desafios. E comece a se gloriar nas suas fraquezas, nas suas limitações. Comece a dizer para Deus: Senhor, a propósito com isso, para eu me tornar mais frutífero, mais abençoado e mais abençoador. Querido, transforme os seus espinhos na carne, os seus esbofeteios, aquilo que você tem recebido e que muitas vezes dói. Transforme em mensagens, transforme em louvores, transforme em testemunho, transforme em pregação. Transforme em fruto que vai permanecer para a glória de Deus. Na nossa igreja, o Márcio conhece, nós temos uma jovem, uma líder. Ela e o marido lideram um ministério de ensino da nossa igreja. O nome dela é Júlia. Uma menina de Deus, uma menina abençoada, sempre servindo. Eles casaram na igreja, uma bênção. Tiveram uma luta para engravidar. Ela sofria com endometriose, mas ela conseguiu engravidar. E ela teve uma gestação abençoada. E no final, quando ela teve o parto, ela teve Helena. A Helena nasceu saudável, uma bênção. Mas logo depois ao parto, 15 dias... Eu não lembro se o prazo foi esse mesmo, 15 dias, mas acho que sim. Ela teve uma hemorragia e Júlia quase morre. Júlia vai para a UTI, foi um desespero, correndo de oração, a gente foi para o hospital orar, aquela coisa toda. Foi uma situação muito complicada. E ela bem jovem. Só que quando ela vai para o hospital e ela sofre aquela hemorragia, foi necessário tomar uma decisão, e ela, mesmo ela sendo muito jovem, a decisão foi tirar útero, ovário, tirar tudo daquela jovem. E ela tinha o sonho de ter 3 filhos, um casal, tinha o sonho de ter muitos filhos. E foi muito sofrido aquilo. Júlia saiu daquele quadro, ficou muito grata pelo livramento, pelo fôlego de vida, por Deus dar a oportunidade dela estar em vida, criando a sua filha. Mas ela sempre carregou consigo os questionamentos: por que Deus?
Ela já era à época formada em odontologia e recentemente, durante a pandemia, ela ingressou na faculdade de medicina. E agora, num café que a gente teve para as mulheres, ela estava falando lá sobre saúde da mulher. E ela estava compartilhando que agora, fazendo medicina, ela está se identificando em tratar a saúde da mulher, em tratar com mulheres. Ela entendeu que aquela dor da perda, ela poderia transformar em propósito, ela poderia transformar numa situação para glorificar o nome do Senhor. Ela entendeu que aquele espinho na carne, aquilo que esbofeteou e que ela talvez não tivesse tido a compreensão, que agora estava despertando ela para tratar de mulheres, cuidar de mulheres, talvez a tratar com uma política de prevenção para que mulheres não passem por aquilo que ela passou, ou que ela possa ajudar quando as mulheres passarem pela situação pela qual ela passou. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Sabe por quê, irmãos? Todo aquele que exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha, a palavra de Deus diz que Jesus exaltará. Deus quer confiar a sua igreja, a sua noiva, mais revelações, mais mistérios, mais graça, mais óleo, mais unção. Mas isso depende do nosso posicionamento frente àquilo que Ele tem falado, frente àquilo que Ele tem revelado, aquilo que Ele tem manifestado. Em outras palavras, querido, se você tem lidado com algo que tem te sido pesado, que tem realmente vindo para mexer com a sua estrutura, entenda que Deus tem permitido isso, para que você aprenda a se gloriar nas suas fraquezas, porque quando você é fraco, você se torna forte nele. Irmãos, quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Quando nós nos abrimos para que o orgulho, a justiça própria, a crítica, a autossuficiência, a independência comece a ser tratada, comece a ser arrancada da nossa vida, o Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai tratando, o Senhor vai operando. E nessa minha nova estação, irmãos, como eu tenho aprendido, e uma coisa eu já entendi, isso porque Davi e Cares ainda não falam, não andam, para me confrontar, né? Mas ali, no lugar secreto, na minha intimidade, na minha casa, Deus tratando comigo, Deus usando os momentos que eu estou vivendo, é que Ele vai liberando, e Ele vai produzindo em mim um outro nível de revelação da graça dEle. Não adianta você lutar com o seu braço forte, achando que você vai vencer. Você não vai vencer. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E talvez a única forma de você resolver isso aí, isso que você está pensando, é simplesmente você se render a Ele. Ele está querendo a rendição. Ele está querendo a rendição. Ele está querendo que você pare de querer ter o controle, e que você se renda a Ele, e confie nele, espere nele. Porque gente orgulhosa, irmãos, não consegue descansar. Gente orgulhosa não consegue confiar. Tudo vem do Senhor. Tudo vem dEle. E tudo que nós precisamos é entregar.
E assim, irmãos, eu estou sendo muito cutucada nas mínimas coisas. Essa semana nós fomos eu já estou finalizando, nós fomos para a casa dos meus pais. A minha mãe fez 80 anos. Nessa quarta-feira nós celebramos em família. E nesses dias que nós estávamos lá, eu, o Arley e minha irmã fomos tomar um açaí. A gente gosta muito de açaí num lugar, junto com os bebês. E a gente estava lá. Aí o Arley estava falando assim, estava tendo barulho, né, meio ritmado no espaço onde a gente estava. E a Caris, ela gosta muito de ritmo. Ela é muito atraída por ritmo. A gente já percebeu isso. Aí o Arley virou e falou assim: a Caris vai ser baterista. Aí eu de imediato virei para ele assim: Deus me livre, não vai ser baterista nada. Na minha cabeça, né, eu fiquei assim: não, que isso? Pelo amor de Deus, ela não vai ser baterista. Aí minha irmã falou assim: ela vai ser aquilo que ela escolher ser. Quando ela crescer, ela vai escolher. E você vai ter que deixá-la escolher. Se ela quiser ser baterista, ela vai ser baterista. Aí naquela hora veio aqui um negócio aqui dentro, meu Deus. Falei, gente, é verdade. Irmãos, porque a gente vai criando a gente vai alimentando o monstrinho do orgulho dentro da gente. E a gente vai criando os nossos achismos. Aquilo que a gente acha que é, aquilo que a gente acha que vale. E quando não sai da forma que a gente quer, do nosso script, daquilo que a gente planejou, irmãos, a gente desmonta. Mas eu quero te dizer que Deus tem permitido pessoas neste lugar ficarem desmontadas, porque Ele quer reconstruir, Ele é que quer levantar, Ele é que quer restaurar, mas Ele quer restaurar você livre desse orgulho, livre dessa autossuficiência, livre da independência, livre do controle. Ele quer te levantar humilde, quebrantado, dependente dEle. Você está se achando muito, meu irmão. Você está se achando muito, minha irmã. E para Paulo não se achar, Deus achou uma forma de tratar com ele. E você acha que Deus não vai achar uma forma, ou não tem achado uma forma de tratar com você? Ah, querido. Deus faz os seus caminhos no meio da tormenta. Os pensamentos do Senhor são mais altos, os seus caminhos são mais altos. Ele sabe como pegar, como nos capturar. Eu finalizo trazendo a história de um homem chamado Rei Asa, no Antigo Testamento. Eu não vou ler porque não dá tempo. Mas esse homem começou sendo usado por Deus, implementou uma reforma religiosa linda. Conseguiu trazer o povo de Israel para o Senhor, para perto do Senhor. Ele foi para uma batalha onde ele não tinha condições naturais de vencer, de prevalecer, e porque ele colocou os olhos no Senhor, ele buscou o Senhor, Deus deu vitória. Mas logo em seguida, Asa começou a trilhar o caminho do orgulho, da independência, da autossuficiência. E ele faz alianças para vencer guerras. Ele começa a se afastar do Senhor, ele começa a fazer com que o coração dele se distancie do Senhor. E isso é tão triste que chega num determinado momento que ele está enfermo. O texto bíblico diz de forma explícita, ele está enfermo, lá em Crônicas, que ele está enfermo. E quando ele está enfermo, irmãos, o texto diz: e Asa não procurou o Senhor, só recorreu aos médicos. Não que seja problema recorrer aos médicos. O problema é quando a gente não recorre ao Senhor. Quando o Senhor não é a nossa primeira opção.
E Asa termina assim: orgulhoso, independente, autossuficiente e distante de Deus. Só que Asa era um homem crente, como eu e você. Começou muito bem e terminou muito mal. Eu quero te perguntar mais uma vez: o que tem te esbofeteado? Qual é o seu espinho na carne? Você consegue trazer a sua mente aí? Então eu quero te dar um desafio: glorifique a Deus por Ele, porque Ele tem tratado com você. Diga assim: glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor tem tratado com a estrutura de orgulho que há dentro de mim. O Senhor tem me tornado mais dependente, o Senhor tem me tornado mais confiante em Ti, o Senhor tem me tornado mais humilde. O Senhor tem me levado a enxergar o propósito nessa dor. O Senhor tem me levado a enxergar ao nível mais profundo de graça que o Senhor quer revelar a mim e através de mim. Você pode se colocar em pé? O convite do Senhor nessa noite, ele é um convite claro. É um convite para você se humilhar, se esvaziar, entregar, renunciar. É um convite para você parar de lutar com as suas próprias forças. Provérbios 3:5 tem sido um lema para mim. Diz a palavra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se baseie, não se sustente no seu próprio entendimento. Enquanto você continuar caminhando, confiando no seu entendimento, no seu tato, na sua capacidade de resolver, na sua capacidade de fazer, até na sua capacidade de orar, irmãos, de orar e jejuar. A gente acha que é oração e jejum, e transforma disso, não instrumento para manifestação da graça, mas instrumento para colocar mais uma pedrinha lá e dizer que a gente é o cara espiritual, a cara espiritual. Isso. O Senhor está nos chamando a descer, irmãos. O Senhor está te chamando a ser um vaso disposto a ser quebrado, a ser moldado. O Senhor está te chamando a recomeçar, a ressignificar, a refazer. O Senhor quer tirar você desse lugar. Qual lugar, pastor? Esse lugar de orgulho ferido, de vítima, de crítica, de julgador, daquele que aponta, daquele que se aponta, daquele que aponta as pessoas, que aponta o cônjuge, aponta os filhos. Se esvazia. Se esvazia. É tempo de se humilhar. É tempo de se esvaziar. O Senhor está te convidando como convidou o Naamã. Entra nesse rio, mergulha 7 vezes. Lava nessa água e você ficar purificado de toda lepra. De toda lepra do orgulho, de toda lepra do pecado, de toda lepra espiritual. O Senhor quer. Eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a ter esse tempo de você orar, de você entregar, de você devolver isso para Deus diante daquilo que você ouviu.